Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu faço umas segundas impressões das resenhas que eu faço lá no Instagram, no que eu li hoje. Então, como aqui não é umas primeiras impressões, como o que eu faço lá no Instagram, aqui é só o que eu li, né? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre duas leituras muito bacanas, e uma é a gente tá bem encostado no Japão, a periodicidade aqui já não tá mais regular, que é One Punch Man. A gente já está no volume 23. Já não, né? Porque One Punch Man está sendo publicado há muito tempo aqui no Brasil. Essa é a capa atual dele. Ela junta com a capa do 22, fica bem bacaninha. Mas, infelizmente, a gente não tem aquela brincadeirinha na orelha, né? Que os primeiros volumes a gente sempre abria aqui a contracapa e na orelha fazia uma brincadeira. Não tem mais. Agora, ela é uma sobrecapa. Essa aqui é a sobrecapa dele, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Sobrecapa. E a capa. Que esse aqui é o rei dos vilões, o rei dos monstros. Já tem uns 3 ou 4 volumes que a gente está acompanhando a invasão da sede da guilda lá dos monstros, né, do grupo dos monstros. E aqui a gente continua nessa aventura. Então a gente viu mais dos outros heróis aqui do que do próprio Saitama. Só teve um murro do Saitama, que como sempre não foi dado a ele, né? Como se fosse o outro herói que tivesse dado esse murro. Mas aqui a gente acompanha todos esses outros heróis aqui na batalha. A batalha que eu achei mais legal foi dos 3 discípulos aqui do Atomic Samurai. Que eles são um pouco mais fraquinhos, são heróis de classe A, não são os super-heróis de S, né? Mas eles lutaram bastante mesmo contra heróis, ou contra monstros mais fracos. Então teve uma parte bastante grande de interação deles com esses outros caras aqui, né? Que são contratados, né? Então é interessante ver também, até um deles foi chamado para trabalhar, né, nessas milícias. É bem legal mesmo. Bem divertido aqui a interação entre eles, né, eles discutindo o que é negócios, o que é heroísmo, o porquê de um, o porquê de outro, enfim. Até o momento em que a coisa fica feia e os 3 resolvem lidar sozinhos contra um monstro mais poderoso que aparece. Cara, como sempre, assim, o Yusuke Murata manda muito bem nas cenas de ação. Então, a arte dele cada vez melhor. Aliás, mantém o nível, né? Desde o primeiro volume o cara sempre mandou muito bem. A ação vale muito a pena ser acompanhada aqui. Então tem combate do começo ao fim. E, inclusive é só combate. Assim, as 10 páginas que não tiveram combate aqui de alguém conversando foi tipo eles esperando alguma coisa acontecer até o próximo combate. Então não tenho nem tanto o que falar de One Punch Man. Ele já não tá mais tão engraçado como era no começo do mangá, né? Que a interação do Saitama com os outros heróis era o que fazia ele ser divertido, muito maluco, etc. De uns tempos pra cá, não é mais o foco Saitama, são os outros heróis, então meio que essa graça acabou se perdendo por aí. Mas não que seja um mangá ruim. Agora a gente está conhecendo melhor todos os outros heróis que a gente via, né? Uma lista gigantesca de heróis aqui. Então o An está se aproveitando dessa lista para desenvolver um pouquinho mais. Em cada luta desses heróis, a gente conhece um pouco mais do passado deles, do porquê eles lutam e como que eles lutam. Isso a gente não tinha antes. E é isso que a gente está vendo hoje aqui no One Punch Man. Provavelmente, a hora que acabar esse arco das associações dos heróis, também acaba o mangá, né? Que tá rolando aqui de morte de monstros aqui não é brincadeira. E provavelmente, a hora que acabar isso, não vai ter nenhum monstro suficiente para se ter uma associação de heróis. Então, One Punch Man, eu imagino que esteja se encaminhando aí para o seu final. E tá muito divertido. One Punch Man.
Bom, minha outra leitura, que eu achei muito interessante, muito legal, gostei dela, é Goblin Slayer, volume 3. O primeiro volume de Goblin Slayer teve aquela polêmicazinha de supersexualização das personagens femininas e tudo mais, que eu achei realmente desnecessário, mas não achei completamente fora do contexto. Né? Aqui a gente já, no volume 2, já não teve muito disso, inclusive teve a apresentação da party nova do Goblin Slayer, que eles contrataram o Goblin Slayer para uma missão, e foi uma missão muito bem desenvolvida, assim, foi bem RPGístico de se ver, né? Então, essa aqui é uma das parceiras do Goblin Slayer que surgiu, né? Uma elfa. Aí tem um anão e um homem lagarto também. Esse volume que a gente começa logo em seguida, depois da missão, né? Então, o Goblin Slayer tá aqui, não mostra o rosto dele, mas destruiu toda a armadura dele, então é um começo dele sem armaduras. É um começo engraçado porque ele vai pra cidade e o pessoal nem reconhece ele, né? O próprio atendente lá da loja fala: "Ô, tudo bom? Quem é você?" e tudo mais. E é interessante de ver isso, né? Porque ele nunca aparece sem armadura e a gente acaba não vendo o rosto dele porque o autor não mostra o rosto dele aqui nesse mangá, né? Outros heróis conversam com ele como se fosse um desconhecido qualquer que chegou aí, né? É bem legal mesmo. Daí, o que tem de diferente nesse volume, que eu achei bacana, é que ele mora numa fazendinha de queijo com uma amiga de infância dele e o pai dela, e ele descobre que goblins vão invadir o lugar. Só que são muitos goblins. E a amiga dele não quer fugir de lá, porque é o único lugar que eles podem falar que é a casa do Goblin Slayer. Ele já tem problemas mentais. Depois do ataque dos Goblins, ele ficou traumatizado. E esse lugar é o único lugar que ele pode chamar de casa. Se ele sair daí, essa menina aqui, né, que mora com ele, sabe que provavelmente ele vai morar na rua, em qualquer canto, porque ele não se cuida. Quem cuida dele é ela e o pai dela. Né? Então ela se recusa a deixar o lugar para os goblins, ainda mais para os goblins, né? O que força ele a tomar medidas drásticas e pedir ajuda, o que ele nunca tinha feito, né? Interagir desse jeito com os outros heróis. Né? Então foi um quadrinho, um volume bem bacana, mostrou um lado um pouco mais humano do Goblin Slayer, e depois disso também pancadaria pra cima e pra baixo, né? Aqui a gente vê todos os outros heróis que foram ajudar, tal. Alguns por umas moedas, outros porque o Goblin Slayer tinha salvado a vila ou resgatado algum parente ou amigo conhecido de goblins, porque os outros heróis mais fortes se recusam a pegar esse tipo de contrato. Então todo mundo tem uma pequena dívida com ele. Então todo mundo resolveu ajudar. Né? E é muito legal de ver todos os heróis lutando e tal. Então, no terceiro volume a gente acabou vendo uma grande guerra aqui, que é bem bacana, bem divertidão mesmo, assim. Ver todos os heróis lutando, todo o potencial que a gente vai ter mais pra frente, né, nessa história. Porque foi dito já no primeiro volume que um rei demônio estava ressuscitado e juntando um exército para invadir o reino dos homens. E, bom, aqui a gente conhece muitos personagens heróis e potenciais parceiros pro Goblin Slayer mais pra frente. A gente já viu que a party dele pode acabar crescendo e virar uma aventura bem bacana, né? Então, gostei, estou gostando do rumo que tomou o Goblin Slayer. Ele não apelou para hipersexualização de mulher, como aconteceu no primeiro volume, então eu acho que o Kagyu Kumo está curado desse problema. E como uma história de high fantasy, eu achei bastante legal, bastante competente. Achei divertido de ler. Então me prendeu bastante. Tomara que continue assim, né, bem focado
desse lado aventuresco da coisa, que é o que eu acho mais interessante, mais divertido de acompanhar, né? Então, Goblin Slayer também fica a dica com ressalvas, né? Porque não é para todo mundo high fantasy desse jeito. Então, fica aí a dica. Goblin Slayer. E é isso pelo vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.